Por que é importante a comunicação humanizada e quais são os benefícios dela? As pessoas, elas se conectam com pessoas. É isso. Né? Elas não se conectam com marcas. Mas no final das contas, as pessoas estão em busca dessas conexões reais, né? Que sejam absolutamente humanas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 41ª edição, é isso, produção? Meu Deus do céu, não sei nem mais quase falar esse número, do Rugido Cast, hoje com um convidado super, hiper especial. E como você sabe, aqui a gente fala de comunicação e empreendedorismo. Eu sou Daniel Almeida, sou host aqui do nosso querido podcast AulaCast, né? Porque os nossos convidados aqui não são fracos não, Brasil. E olha só. Hoje a gente vai falar de um tema que pode não, vai com certeza mudar o seu jogo aí para você que está ouvindo a gente ou no Spotify ou no YouTube. Já deixa aqui o seu, já dá o seu like aqui, já deixa o seu comentário se você estiver no YouTube, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas, mais empresários, mais executivos a construírem negócios incríveis e a mudarem o país. Eu acredito muito nisso. Hoje a gente trouxe aqui Super Thiago Massari, líder de comunicação da Bayer. E não só, né? Ele tem uma mega experiência em comunicação, passou por empresas incríveis e conheço o Thiago há muitos anos. Poucos, né, Thiago? Porque a gente é jovem. Poucos. A gente é jovem. E a gente vai falar sobre comunicação humanizada, né? Mas não é só botar a foto, né, do executivo, do CEO, do funcionário na rede social e a gente tem uma comunicação humanizada? Não, gente. É muito mais que isso. Mas por que eu tenho que ter comunicação humanizada? Porque se você quer construir uma marca, um negócio diferente, que se conecta de verdade com o seu cliente, é sobre isso que a gente vai falar. Se você quer ser a Apple do seu mercado, o número 1 do seu mercado, ou pelo menos, né, ter uma marca diferenciada no seu nicho, é sobre isso a comunicação humanizada. Então já pega o seu bloquinho de notas aí no celular, já pega o seu papel e caneta. Eu sou daquelas das antigas, eu gosto de anotar com papel e caneta os melhores insights. Você precisa de um insight para mudar o seu jogo. Thiago Massari, eu vou só para vocês entenderem por que vocês precisam ficar aqui até o final, tá? Desse moço. Principal responsável pelas estratégias de comunicação da Bayer Brasil, onde ele supervisiona a comunicação institucional para colaboradores e stakeholders externos. Com mais de 2 décadas, essa parte a gente podia pular, né, Tchê? Imerso no cenário... Entrega a idade, né, Dani? Entrega a idade. Da comunicação corporativa. Ele acumula uma rica experiência em algumas das principais agências internacionais e grandes corporações. Seu legado inclui liderança em campanhas icônicas para gigantes como Microsoft, Samsung, Netflix, HBO, Nintendo, Mastercard, EA, Electronic Arts. E também é especializado em treinamentos de capacitação executiva, media training e aulas acadêmicas e de cursos de especialização nas mais diferentes disciplinas. Gente... Casado com criadora de conteúdo também, além de tudo, né? Influenciadora digital, Amanda Massari, pai de 3 filhos lindos que estão aqui esperando a gente acabar de gravar, inclusive. Gabriel, Luca e Laura, que também contribuem com o canal Família Massari como influenciadores. Ou seja, a comunicação tá na veia, né, gente? Dessa família, basicamente. Então, não tinha como não chamar essa pessoa aqui pro Rugido Cast, né? Ô, Ti, conta aqui pra mim. Qual que é a sua visão? A gente estava conversando um pouco e essa visão a gente precisa colocar todo mundo aqui na primeira página, né? Na mesma página. Por que é importante a comunicação humanizada e quais são os benefícios dela? As pessoas, elas se conectam com pessoas. É isso. Né? Elas não se conectam com marcas. É claro que todos nós aqui, eu trabalho para marca, você trabalha para marcas, deve ter muita gente assistindo a gente que trabalha com marcas. Mas no final das contas, as pessoas estão em busca dessas conexões reais, né, que sejam absolutamente humanas. O Dominique Volton, que é um filósofo francês e um teórico da comunicação, ele tem a definição de comunicação que, para mim, é a mais perfeita, assim, que eu levo para minha vida. Ele diz assim: comunicação é relacionamento. Simples.
Simples, só isso, né? Só que relacionamento é algo humano. É humano, né? Então, e relacionamento é troca, né? Então, quando a gente fala sobre humanização da nossa comunicação, dos conteúdos, humanização das marcas, a gente está falando sobre estabelecermos relacionamento, troca, e é por meio dessa experiência que a marca vai se diferenciar, que ela vai se destacar, que ela vai criar uma conexão real com as pessoas que estão em busca disso, né? Acho que hoje a gente vive num momento que eu tenho tantas opções de o que consumir, quando, como, por quê, e a minha tomada de decisão vai passar por essa identificação. Então, esse é um caminho que eu entendo que todas as marcas deveriam perseguir, e a gente tem que de certa forma, entender que público é esse, né? Porque eu não vou criar uma conexão com todo mundo. Eu vou criar uma conexão com aquelas pessoas que se identificam comigo. Muito bom. O João Branco, que foi muito conhecido, né, pelo marketing, foi responsável por um tempo pelo marketing do McDonald's e outras grandes marcas, ele lançou um livro que chama Desmarketize-se. E ele fala muito dessa questão, principalmente no digital, que aí, né, nossa praia aqui na Rugido Digital, ele fala muito de ser uma questão também geracional, assim, e talvez do nosso tempo, de a gente não querer mais aquela coisa que é muito marketeada, né? Que parece uma coisa quase falsa, quase fake, assim. Sim. Você acha que vai nesse sentido também? Talvez seja uma demanda hoje, nossa, de comunicação? Não, eu tenho certeza, né? Que assim, a gente não tem mais espaço para essa plastificação. Mesmo no ambiente de marketing de influência, né? A gente viveu já um período que era muito plastificado, que era tudo muito aspiracional, muito fake, né? E hoje as pessoas, elas recusam, né, esse tipo de interação, esse tipo de conteúdo. Claro, existe espaço ainda para tudo, né? Mas quando a gente olha para a curva de ascensão, você vê que existe uma necessidade de me conectar com aquilo que eu percebo como algo real, né? Como algo que realmente é transparente, que é genuíno, que é autêntico. Então, essa autenticidade, né, passa por essa humanização, e é por isso que as marcas, né, e a gente vai falar mais disso hoje, mas as marcas têm cada vez mais se apropriado desse espaço em que eu, como marca, dou um passo para trás e eu permito que as pessoas que formam a minha marca estejam à frente dessa comunicação, e não mais eu, né? Então, não é mais sobre a minha logomarca, é sobre o propósito de existência da minha marca, aquilo que eu acredito, né? Como eu me movo e como as pessoas que compõem a minha empresa se movem. Porque é isso, a gente tem hoje um propósito e a gente se move nessa direção. Então, também faz parte do processo de amadurecimento da sociedade e da comunicação esse passo para trás, em que a marca entende que ela é o pano de fundo e não a protagonista da conversa, né? Gostei disso. Muito bom. Como ser o pano de fundo e não a protagonista? Porque a gente saiu aí, né, falando de redes sociais, já entrando em redes sociais. Sim. A gente ainda vê um cenário onde empresas acham que fazer comunicação no digital é aquela comunicação panfletária, né? Compre batom. Exato. Lembra daquela propaganda dos anos 80? Antiga, gente. Joga no Google. Eu não lembro disso, não. Eu não lembro também. Eu ouvi dizer. Eu vi no documentário. Joga aí no Google, gente. Mas sabe aquelas coisas antigas, né? Que parece entra na rede social da pessoa, parece ali um panfleto mesmo, né? Ainda tem gente que faz aquele mosaico. Meu Deus, quero morrer no Instagram. Enfim. Então, tem aquela coisa mesmo de panfleto, bota logo, bota, né? Não se preocupa em gerar um conteúdo que vai servir, que vai gerar valor, que vai ajudar a educar, que vai entreter, que vai inspirar, enfim. Ainda as empresas têm essa cabeça. Muitas têm uma dificuldade, um desafio enorme, né? Sem dúvida. Quais outros desafios que você vê
pensando assim no digital, e depois a gente vai falar de outros canais. Eu acho que assim, os desafios são muitos porque a gente, ainda como você falou, a gente tem espaço para tudo. Assim como a gente tem espaço no ambiente de liderança, por exemplo, para uma liderança mais antiga, mais autoritária, mais comando-controle. Ainda temos, né? O mercado está avançando numa outra direção, com certeza. Né? E as empresas mais propensas a serem bem-sucedidas estão seguindo nessa nova toada. Mas a gente ainda tem espaço para aquilo que difere, né? E que às vezes está até na contramão. Agora, quando eu olho para desafio hoje, o que eu entendo que é o principal desafio na harmonização das marcas é a vulnerabilidade. Porque é muito difícil ainda para a empresa, é muito difícil ainda para uma corporação estar nesse lugar em que ela é vulnerável. Né? Porque o relacionamento, a troca, a conexão autêntica, ela vai permitir que você interaja com conteúdos, interaja com opiniões, interaja com posicionamentos que não são tão seguros quanto um ambiente em que eu só fico fazendo lá o meu panfleto de marketing, né, falando de mim mesmo. Então, quer dizer, é uma empresa extremamente autorreferente que fica só falando a respeito dela própria. E ela está ali fazendo uma palestra, né? Então, assim, eu não tô... E uma palestra, às vezes, é um momento maravilhoso. Mas ele é um momento em que eu tô te assistindo, né? Como marca. Mas depois tem que ter um outro momento, que é um momento de troca. E mesmo numa palestra, eu crio conexão. Então, é difícil. Eu acho que a gente ainda está num momento em que as marcas precisam, no geral, amadurecer para aceitarem esse lugar de vulnerabilidade que nem sempre é fácil, porque ela exige assumir riscos. E quem que está disposto a assumir riscos, Dani? Né? Então... Mas eu vejo, né, que várias marcas têm ocupado esse lugar. Né? E é uma curva. Né? Dentro daquela jornada em que a gente tem os early adopters, né, em que a gente tem aquela parte do meio que tem uma galera que já entendeu, mas está com medo. E tem lá o long tail, que é o pessoal que só vai se mover quando for obrigado. Né? Mas eu sinto que está todo mundo caminhando para esse lugar. Tem a galera que nem vai se mover. E vai desaparecer, né? Por conta disso. É isso aí. Entendi. Tá. E quais outros canais onde a gente pode aplicar, por exemplo, essa humanização da comunicação na sua visão, já que você, né, como líder de comunicação corporativa, por exemplo, você não lida só com digital, você lida com vários canais. Dentro da comunicação interna, né, o que a gente tem feito muito é dado voz para o colaborador. Então, dentro da Bayer hoje, a gente faz muito esse movimento de como é que o meu colaborador, ele não só aparece, né, no banco de imagens da companhia, que é também um passo importante, mas não pode parar aí. E né? que ele gosta, porque ele se sente reconhecido, se sente parte. De certa forma, a gente até percebe pelos dados que a gente tem de consumo, que toda vez que a gente tem um conteúdo que traz um colaborador real, né, que não é um banco de imagens pasteurizado, a gente aumenta o engajamento daquele conteúdo. Então, isso é fato. E tá tudo certo. Mãe, apareci na rede social da empresa. E os seus colegas... Na comunicação interna da empresa. Falam, olha que legal, conheço. Né? Então, isso cria uma conexão. Mas mais do que isso, eu preciso que a voz desse colaborador seja ouvida. Então, o primeiro passo, né, da comunicação humanizada não é o canal, mas é a escuta. É a escuta. Então, a gente, como comunicação, a gente precisa ouvir. Então, para nós, tudo começou nesse passo de o que os meus colaboradores pensam, o que eles acham, o que eles acreditam que é importante, o que eles não veem valor. E a gente fez toda uma lapidação dos nossos canais internos e externos, ouvindo o nosso colaborador, ouvindo os nossos seguidores, ouvindo a sociedade no sentido de como é que estão os nossos
dados de acesso, de engajamento, o que a gente recebe de comentário, olhar e fazer uma análise crítica. A Rugido, inclusive, participou desse processo com a gente, olhando para as redes sociais, né, de lapidação, de entendimento. A gente precisa fazer isso. Então, e eu entendo que antes da gente se mover para qualquer lado, a gente precisa parar e ouvir. E não pode ser uma vez só, porque também tem isso. Às vezes a gente para, Eu ia falar ouve, isso. aí faz as mudanças que tem que fazer e depois nunca mais ouve de novo. Porque a estratégia, e a gente estava até falando um pouco disso, né? Em tempos de IA, assim, poxa, eu sou uma apaixonada, eu virei até motivo de bullying, às vezes, na Rugido, o pessoal tira sarro de mim, que eu falo assim, gente, eu fiz um cardápio maravilhoso pra Bia, que é minha filha, né? Com inteligência artificial, eles falam, ai, meu Deus, lá vem ela com a inteligência artificial. Tipo assim, eles brincam que assim, se lançar um robô com inteligência artificial, eu caso com o robô. Gente, eu não duvido de nada. Não duvido. Quem sabe? E quem sabe? E aí, assim, eu uso muito, eu sou hard user, mas eu sei que eu só consigo usar porque, de fato, eu aprendi a lógica da coisa. Perfeito. E porque tem uma coisa que ela não te entrega, que é curadoria e estratégia. Ela só vai te entregar a estratégia se você souber como montar uma estratégia e souber que a estratégia que ela te entregou de fato tá ok. Eu vou fazer uma metáfora rápida aqui. Você pode ser um programador e aí você pode falar para lá, codifica, faz um código para mim de um aplicativo XYZ. Se você não souber olhar para aquele código e falar assim, e testar e validar, não adianta nada. Então, assim, a IA, ela só acelera processos. Mas se não tiver alguém para validar, para criar, para fazer o perguntar certo, ou seja, o tal do prompt, ela não sabe. Então, assim, falando, por exemplo, de comunicação, nem precisa só ir para digital. A gente muda, a gente passou por uma mega pandemia. A gente está com uma geração, a tal da geração Z que tanto se fala, que tem valores muito diferentes. Muito. Tem coisas boas, tem coisas que são desafiadoras para eles mesmos, para a gente como empresa, como empresário. Só que, de fato, a gente vai sempre mudar como sociedade. E comunicação é um reflexo da gente como sociedade. Então, não dá pra gente ficar... Se a gente tá falando de comunicação humanizada, a gente tem que olhar... E comunicação, né? Rede social já vem daí, né? Social. A gente, empresa que se apropriou desse espaço, porque a gente sabe que é onde tá a atenção. Então, é óbvio, né? O óbvio não existe, ok, mas é meio óbvio que a gente precisa humanizar a comunicação. E parece que o óbvio... Parece não óbvio, precisa ser dito, tanto que a gente tá fazendo um podcast sobre isso aqui. Mas não dá pra gente não olhar o tempo inteiro para isso e realinhar a estratégia, ainda que em tempos de IA. E não é engessado, não é escrito na pedra, sabe? Então, é muito isso que você falou, assim. E aí, me traz uma pergunta para você, outra, que é... O que você vê de tendência nesse cenário, assim? Eu adorei o que você falou com relação à IA e aquilo que ela entrega. E eu acho que tem uma terceira coisa que a IA não entrega, que é humanidade. Ela não entrega isso, né? E para mim, hoje, a gente ser humano é o maior diferencial que a gente tem em relação à IA, né? Porque... E eu concordo, a IA, ela é uma ferramenta maravilhosa. Eu sou heavy user de IA. Eu realmente adotei e eu tenho utilizado. E acho que facilita muito a nossa vida e agiliza muito vários processos. Mas ela tem um risco enorme, que é um vício. Sim. Assim, porque... E aí eu vou compartilhar... uma experiência pessoal que eu tive em que eu estava usando tanto a IA e ela estava me ajudando tanto que eu passei por uma situação em que era aniversário do meu pai. Aniversário do meu pai. E aí, só que era um dia de semana, eu estava inserido naquele caos do dia a dia, com 3 filhos, empresa, trabalho e tal. E de repente eu falei... Caramba, quero fazer uma homenagem pro meu pai no Instagram, né? Então, separei uma foto legal, tal. E aí, eu caí na tentação de chegar pro ChatGPT e falar assim...
faz para mim uma homenagem pro meu pai, o nome tal, idade tal, e pedi para ele fazer. E ele fez. E era um texto legal. Era um texto legal. E aí copiei aquele texto, colei no Instagram para postar, e antes de postar falei, o quê? Eu tô robotizando pedindo pro ChatGPT escrever um texto pro fazer meu uma pai. homenagem pro meu pai. Eu já soube de uma noiva que fez os votos do casamento no ChatGPT. Uhum. E aí eu falei, caramba, o meu pai, ele é meu pai, ele não é pai do ChatGPT, né? E aí eu falei, não, peraí. Aí fui lá, apaguei o texto, escrevi um texto de fato meu, né? Em que eu evocava várias memórias muito bacanas do meu pai. Foi um texto super emocionante. E depois eu recebi vários feedbacks muito legais dentro da homenagem de pessoas que falaram assim, nossa, chorei lendo o teu texto, que legal, você me lembrou sobre isso com relação ao meu pai. Eu falei, cara, isso é uma coisa que não tá lá. Não tá. Não. Não tá, porque ela não tem essa capacidade. De se emocionar, né? ou de emocionar. Ela não tem. Como a gente. Né? Ela consegue trazer as palavras certas, mas tem uma emoção que brota da gente, né? E tem uma intenção que vem da gente que ela não consegue simular, né? Então, eu acho que as tendências, né? É óbvio que IA tem que estar no centro de qualquer pessoa que hoje esteja trabalhando com comunicação e fora da comunicação, trabalhando com qualquer frente de negócio. Já faz uns 20 anos, pelo menos, que a gente diz que toda empresa é uma empresa de tecnologia. Já faz 20 anos que a gente diz isso. Sim. Toda empresa é uma empresa de tecnologia. Não importa qual a natureza do teu negócio. Sim. Tecnologia está no centro dele, né? E hoje, com a IA, em algum momento, toda empresa vai ser uma empresa de IA. Né? Ou que a IA vai ter uma participação fundamental. Agora, a gente não pode deixar e não pode se assustar com a IA achando que ela vai substituir a humanidade. Essa nossa humanidade. Porque é o grande diferencial que a gente tem. E nessa comunicação de marcas, em que eu preciso criar conexão, não é o ChatGPT e nenhuma outra IA que vai fazer isso por mim. Obrigada por falar isso. Isso é um corte, hein, gente? Já quero avisar aqui. já vai avisando aqui, shorts. Equipe. Porque é isso, eu vejo muita empresa hoje achando que assim, não, mas para que eu vou investir? Tá bom, sua comunicação vai ficar igual de todo mundo. Né? E isso vai além das palavras, né? Quando a gente fala de comunicação, eu não estou falando só de palavras, porque às vezes a gente fica tão... Ainda mais falando de ChatGPT, né? Porque IA não é só ChatGPT, né? A gente assim, mesmo visualmente falando hoje, não sei se você está tendo essa experiência, Dani, mas assim, eu estou indo a lugares e estou interagindo com marcas em que eu bato o olho e falo assim... Bing Image Creator, né? Então, a gente olha e também está tendo uma pasteurização... Sim. Do design. Sim. Uma pasteurização da design, comunicação a gente visual. Nunca conseguiu, né? Design a gente nunca conseguiu usar, porque eu acho que ainda é bem limitado, assim. Mas tem gente usando. E usando assim... outro dia eu estava numa experiência dentro de um shopping com os meus filhos, e toda a comunicação visual da experiência era criada por IA. E você percebia. Então, assim, e tá tudo bem. Assim, eu acho que ali talvez fosse um momento, uma experiência que, ok. Fazia sentido. Mas... eu acho que tem muito isso também. Contexto, sabe? E a gente falou isso... A gente conversou exatamente isso aqui com o Vini, que é diretor dos dispositivos da Amazon no Brasil. Sim. A gente falou muito sobre isso, que não adianta você, por exemplo, hoje você pode criar uma influenciadora digital com IA. Sim. E tem algumas que você fala, nossa, existe, não existe, existe, não existe. Você fica na dúvida. Só a gente que tem um olhar mais treinado fala, Mas assim, eu acho que vai ter um tempo que a gente já o olhar vai ter tanto que a gente já vai virar comum, sabe? Não vai estranhar, né? Não vai causar estranheza. E aí,
A minha questão é, dependendo do valor da sua marca, não dá para fazer isso. Não dá. Sabe? Não dá. Se a sua marca, por exemplo, é diferenciação, como é a da Apple, como é um pilar da Apple, não dá pra você fazer isso. Não dá. Entende? É isso. É uma Sim. coisa existir a Lu do Magalu, que é uma empresa super popular, né? Que a Lu do Magalu existe muito antes Não, da isso que eu ia inteligência falar. artificial, Na aliás. verdade, até quando ela Desde os surgiu, anos era 2000, um tralala. super diferencial, Era né? um diferencial. Sim, sim. E aí, hoje é um negócio, né? Virou uma influenciadora. É. Agora, faz sentido para eles ter um bonequinho lá, uma animação e tal. Mas depende. Às vezes a sua marca, se é uma marca com produto, com serviço muito exclusivo, né? Ou com produto handmade, não faz sentido. Então depende também do contexto, né? E Mas isso tem é a muita humanização coisa. também, né? Exato, Porque leitura de contexto é nosso. Uhum, exato. É nosso, é a gente que vai Ou fazer. seja, estratégia. É estratégia. Né? Então, tem essa inteligência que é humana, né? E que ela vai depender de uma leitura de sinais. Tem um livro que eu amo que ele se chama The Culture Map. Uhum. É de uma autora chamada Erin Meyer. E ela fala justamente sobre culturas que são low context e culturas que são high context, né? Então, as culturas de baixo contexto são aquelas culturas muito fáceis de você entender e de você navegar. Então, dentro da régua que ela criou, a Erin, ela trabalhava com expatriação de executivos e ajudava os executivos a se adaptarem às culturas, né? E ela falava, então, a cultura americana é a cultura mais low context, né? É de mais baixo contexto dentro da régua dela. E aí você vai para as culturas asiáticas, que são as culturas mais de alto contexto. Por quê? Porque para eu navegar nessa cultura, eu preciso ter elementos, entendimentos e leitura de cenários que não são óbvios, que ninguém vai me contar, que eu vou precisar viver, que eu vou precisar sentir. E vai passar até por um lado sensorial e até inconsciente. Então, tem uma parte da comunicação, e a gente que trabalha com comunicação sabe disso, que é uma leitura que é feita no momento da comunicação que vai passar pelo subconsciente, que vai passar por uma leitura de signos, de sinais que não estão ali ditos, né? Eles não estão sobre a mesa, né? Eles estão dentro de uma outra perspectiva, de uma outra área de sensorial. Então, quando a gente vai para a comunicação de marca, às vezes, existe uma super racionalização do processo e por isso existe a pasteurização. Porque eu perco esses sinais, eles somem. E aí, aquilo fica frio, né? Então, para a gente humanizar a marca, eu preciso devolver esses sinais, devolver esse contexto humano. E isso é possível com gente. Não consigo fazer isso com máquina. Então, falando das tendências, a gente falou Sim. tendência aí a o que fazer, o que não fazer. Que outra tendência que você vê dentro da humanização? Eu vejo uma tendência muito forte realmente da gente dar espaço para as pessoas que fazem a marca. Né? Então, a gente já fala há muito tempo de advocacy, né? Que é esse processo de eu ter os meus colaboradores, parceiros, enfim, as pessoas que compõem o ecossistema da marca ali na frente da comunicação. Mas isso, a gente sempre tentou fazer isso com muito controle, né? Então, eu queria pegar essa pessoa e eu trazia essa pessoa quase como um garoto propaganda, né? Então, de certa forma, ela estava ali falando, mas era o texto que eu dava, do jeito que eu dava, com a mensagem que eu dava, né? Acho que o mercado de marketing de influência, por um tempo, também tentou trabalhar assim com o criador de conteúdo, né? Então, eu pegava a imagem daquela pessoa, mas ela só estava repetindo um texto padrão. E aí não funcionou, claro, né? A gente, dentro desse processo de advocacy, muitas empresas fizeram vários programas de botar o colaborador lá na frente, o parceiro, mas, de novo, era frio e pasteurizado, então aquilo não engajava. O que a gente tem feito, e eu vejo que é a grande tendência, é assim, essas pessoas elas têm que ser co-criadoras do conteúdo. Então, eu chamo elas para a mesa,
Eu, claro, como alguém que sei para onde a marca está indo, quais são as mensagens que a gente quer comunicar, compartilho isso com esse time, mas eu dou liberdade para eles interpretarem e para eles trazerem esse conteúdo e darem, né, vida a esse conteúdo de uma forma própria. Então, hoje, a gente tem lá um programa de advocacy dentro da Bayer, que é o Bayer Influencers, que esse grupo, eles têm ali acesso ao nosso programa de marca, mas eles têm a liberdade de ir lá e contar essa história do jeito deles, com o sotaque deles. Né? E aí deu muito certo. Né? A gente teve alguns colaboradores nossos que tiveram um crescimento de 150% no número de seguidores. Que legal. Só que aí a gente vai cair na questão da vulnerabilidade, porque a marca fala assim, nossa, mas eu estou ajudando a transformar os meus colaboradores em influenciadores? Tá. Você tá. E os seus colaboradores também estão te ajudando a dar visibilidade e humanizar a tua marca. Então, tem que ser um jogo de ganha-ganha. Sim. Tem que ser um jogo de ganha-ganha. Então, existe um risco? Claro que existe, porque quando eu estou falando de pessoas, eu caio sempre na questão de que as pessoas podem ter comportamentos que eu não consigo prever. Mas é assim quando eu tenho um líder. É assim quando eu contrato um influenciador, um garoto propaganda. Quais ações essa pessoa vai ter? Não sei. Hoje, ela pode ter um fit enorme com a minha marca. E amanhã ela pode fazer algo que vai me distanciar demais dela. E eu vou ter que lidar com isso. É um risco também. É um risco. E às vezes muito maior, porque a pessoa tem uma audiência lá público, de milhões. Né? É uma bazuca, né? É uma bazuca, exatamente. Uma bazuca. Qual mais além, então, dessa, do advocacy? Então, eu acho que a advocacy é um caminho que eu vejo que funciona muito bem. E, Dani, eu acho que a simplificação... E hoje, o que a gente tem tentado fazer eu não preciso fazer uma enxurrada de conteúdo. Que também era uma crença que existia muito forte, né? 3 conteúdos de que assim, por dia. preciso postar o tempo todo, né? E eu preciso falar, eu preciso emitir opinião sobre tudo, preciso participar de todas as conversas, de todas as ondas, não posso deixar nenhuma trend passar, né? Então, eu acho que a gente fez um exercício também muito forte para dentro e para fora, de olhar e falar assim, não, pera. Vamos diminuir. A gente talvez falar um pouco menos, mas ser mais assertivo na nossa fala. Falar daquilo que realmente é nosso território de conversa. Então, tem coisas que talvez eu vou até ganhar ali os meus cliques e engajamento momentaneamente para participar daquela corrente. Aqui vai virar um público de passagem. Mas aquilo está me levando para onde? Né? Como que eu estou evoluindo na minha relação, na minha jornada de marca, de narrativa? Eu estou evoluindo como? O que isso... Então, não estou. Então, para que eu vou fazer isso? Por que eu vou investir meu tempo, minha energia, vou estabelecer uma conversa que não vai mover a gente para lugar nenhum? Então, assim, eu acho que a gente também fez um exercício muito forte de... A gente vive numa era de infobesidade. De muita infobesidade. Para nós é muito complexo. Pelo menos para mim, é um desafio enorme ter que lidar com a quantidade de informação que eu recebo. Sim. E acaba que eu sou muito seletivo. Todos nós somos muito seletivos, ou não, né? Assim, acho que a gente, às vezes, é super seletivo com umas coisas e com outras. Principalmente no campo do entretenimento, né? A gente tá ali consumindo e tal. Mas, no geral, você está tendo que lidar com um volume de informação muito grande. Então, eu como marca... Né? Eu preciso ser também... Eu acho que essa curadoria que a gente estava falando agora há pouco faz parte do engajamento com a marca, eles olharem para a marca e entenderem que a marca ela está fazendo uma curadoria daquilo que ela está compartilhando, daquilo que ela está produzindo. Né? Então, é até uma questão de responsabilidade. A gente precisa, né? Então, eu vejo que o que a gente chama lá dentro de menos volume e mais valor, ele tem que existir. E ele é quase que até uma questão de responsabilidade social hoje.
a gente, pelo menos como marca, não sair postando qualquer coisa, entendeu? A gente realmente parar e pensar no conteúdo com carinho e com assertividade. Eu vou te dar um exemplo. A tal da ditadura do assunto do momento, né? Lembra quando saiu o filme da Barbie? Acho que a gente até conversou sobre isso. Meu Nossa, Deus tudo rosa por todos os lados. Céu, e todo mundo tinha que participar dessa conversa, até quem não tinha nada a ver até com o Divertidamente, história. agora teve um pouco esse caminho mas também, foi né? menos, eu acho, né? E olha contido. que Divertidamente explodiu no cinema. E é um tema maravilhoso, mas ficou mais no nicho mesmo, assim, né? Porque a Barbie, eu lembro que, assim, até quem não tinha nada a ver com a história. E assim, poxa, tem muito a ver com comunicação, por exemplo, porque era a Mattel se reinventando, usando o filme para comunicar um produto. Mas eu fiquei sem graça de fazer aquele tema, sabia? Porque era tanta gente para tudo quanto é lado que eu falei, gente, eu tô até com vergonha de entrar nessa conversa, sabe? Porque parecia uma coisa tão apelativa, ficou tão apelativo. Isso que você falou é muito bom, assim, para quem tá ouvindo a gente. Não é toda... Pelo amor de Deus, porque as empresas se acostumaram a medir o sucesso da comunicação, principalmente no digital, que em tese tem uma medida, por números, né? E aí, assim, principalmente os mais visíveis, que é curtido e comentário, ou seja, o engajamento mais básico. E, gente, falando aí de algoritmo, hoje o Instagram, ele privilegia muito mais o conteúdo que ele é compartilhado ou salvo, muito mais. Porque isso quer dizer que você está gerando valor. Se você pega um conteúdo e manda para alguém, olha, que você está dizendo, olha isso aqui, eu lembrei de você. Se você salva, você fala, olha, eu gostei tanto desse conteúdo que ele merece ser salvo. Então, isso, quem tá falando, gente, não sou eu, tá? Vozes da minha cabeça. A base é o Adam Mosseri, que é o cara do Instagram. Então, assim, qual que é o raciocínio do Instagram? Você tem que ser bom de gerar conteúdo. O seu conteúdo, ele tem que gerar valor para alguém. Por isso que a gente tá falando aqui, gente, não é da nossa cabeça também. Por isso que quando a gente falar, não dá para ser panfletário, a comunicação ela tem que gerar valor, ela tem que gerar conexão, ela tem que ser humanizada, ela tem que, né, falar. Quando a gente fala gerar conexão, é isso. A pessoa se conectou de um jeito a ponto dela falar, cara, eu quero encaminhar isso aqui para alguém. E se a sua marca tá falando só dela, principalmente, né, no digital lá que você tem o encaminhar, ninguém vai encaminhar. Concorda? Concordo. E assim, o comunicador, quem trabalha com comunicação hoje, tem que se ajudar, né? Porque assim, eu vejo que às vezes nós somos vítimas de nós mesmos. Porque, Dani, e você sabe disso, assim, muitas vezes o comunicador, e você que trabalha com comunicação está me ouvindo agora, se você já falou essa frase, fala assim, não, porque comunicação às vezes é tratado como pastelaria. Mas é que às vezes a gente se comporta como um pasteleiro. E, gente, nada contra o pasteleiro, tá? Aqui A gente adora pastel, no fim A gente ama pastel. Mas, assim, o grande ponto é o seguinte. Se eu, como comunicador, eu quero uma comunicação de qualidade, eu preciso entrar nas salas de reunião levando KPIs, levando índices, levando números, ou levando defesas que falem de qualidade. Sim. E não de quantidade. Sim. Porque a gente tem que parar de medir comunicação por volume. Exatamente. Só que muitas vezes somos nós que estamos lá na sala de reunião defendendo apresentando um resultado bem sucedido com base em volume. Então, a gente precisa se ajudar. Então, assim, o primeiro passo para o comunicador, né, se ele quer ter uma comunicação mais estratégica, uma comunicação humanizada, de mais conexão, como é que eu vou medir isso aqui de uma forma que eu não vá depois ser refém dos monstros que eu mesmo criei. Sim. Né? Então, e se você é dono do seu negócio, cuidado com isso aqui que a gente está falando, porque eu vejo muito CEO de pequeno, médio negócio achando que, como é que eu cobro o meu time? Cara, não vai por esse lugar. Não vai por esse lugar. Então, assim, isso é uma coisa muito séria. E eu vejo acontecer, assim,
eu tenho feito muitos benchmarks, tenho falado com muita gente no mercado. E assim, eu vejo muitas vezes as pessoas trabalhando. Eu até brinco e falo assim, mas desculpa perguntar, mas você trabalha para sua marca ou você trabalha para a plataforma? Adorei isso. Para qual dos dois você trabalha? Você trabalha para sua marca ou você trabalha para a plataforma? Porque às vezes eu sinto que as pessoas estão trabalhando para a plataforma e não para a marca delas. E tem uma diferença muito grande, né? Então, assim, a gente precisa entender qual que é o propósito do nosso trabalho. Né? Até porque se for para trabalhar para a plataforma, eu quero um Pix no final do mês, né? Então, assim, a gente precisa... Mark, né? Mark. Então, assim, a gente precisa trabalhar para a nossa marca, né? Posicionamento. Gente, assim, eu não sei se você já ouviu, mas eu falo muito essa frase e eu vou colocar um dia, por favor, coloquem na minha lápide. Pelo amor de Deus, nem né? tudo não, que não viraliza, ser na capa do seu livro. Nem tudo que viraliza posiciona ou vende. É isso. Nem isso tudo mesmo. E aí vender, não tô falando só comercialmente. Talvez isso não venda a sua marca. Porque todos somos vendedores. A gente está tentando vender uma história, a gente está tentando vender uma ideia. E nem tudo que viraliza vai posicionar ou vai vender. Então, assim, cuidado. Eu já vi caso de gente que... Às vezes o cliente foi lá, postou sozinho o vídeo. Você fala, não, cara, vai sujar o público dessa pessoa. E foi lá e sujou. E depois... E é isso, suja mesmo, né? Porque depois você o que você faz com aquilo? E eu vejo... a gente estava falando agora há pouco da Amanda, da minha esposa. Assim, a gente convive muito dentro desse ambiente. Ela tem muitas amigas que são criadoras de conteúdo. E algumas com conteúdo muito viral. E o que é muito legal. Mas, por outro lado, elas não estão criando nada. Elas estão, muitas vezes, reproduzindo outros virais. E você vai ter os números? Vai. Mas com qual objetivo, qual né? é a tua marca? Porque no final do dia você está reproduzindo um viral. Então, assim, de reprodução em reprodução de viral... E tem gente que vende isso na internet, Sim. tá? Ah, você quer viralizar? Pega o que mais viralizou e replica. É isso. Então, assim, você vai conseguir o número? Vai. Mas você vai conseguir a reputação? Não. Você não vai. Porque você vai emprestar o formato. Mas você não vai se apropriar da reputação. Exato. Então, isso é muito complicado, muito complexo, porque hoje é muito fácil você simular o sucesso, né? E é muito difícil você, de fato, construir o sucesso de forma autêntica, legítima e ali apropriada dentro da tua própria marca, seja ela pessoal ou pessoa física ou PJ. Que volta para nossa necessidade de humanizar a marca. Porque seres humanos são únicos. São únicos. Mesmo dentro de bilhões no mundo. Isso aí. Linguagem e tom. Como que a gente pode escolher linguagem e tom de voz para influenciar a percepção dos colaboradores, por exemplo, da audiência, sobre a mensagem de uma marca, de uma empresa? E que cuidados que a gente deve tomar? A gente acho que assim, aqui a gente vai para um lugar em que a gente tem muitas marcas que ainda não têm um tom de voz, né? E que às vezes querem se apropriar do tom de voz de outra marca. Do coleguinha. Né? Porque ela acha que funcionou e talvez tenha funcionado mesmo, mas porque é a voz daquela marca. Né? Então, eu acho, aqui a gente passa por autoconhecimento de marca. Né? É um autoconhecimento de marca que é importante eu saber o seguinte: qual que é o meu propósito de existência, quem eu sou, qual a minha identidade, né? Com quem eu estou falando, qual que é o meu território de atuação, qual que é o meu arquétipo, né? Qual que é o meu arquétipo? Então, pegando aqui a Bayer, que é a marca que eu hoje ajudo a moldar, a construir, ela tem um arquétipo de cuidadora, ela tem um arquétipo de uma marca que está preocupada com saúde, que está atuando dentro de um campo de agricultura, que fala de alimentação. Então, hoje nós temos um tom de voz próximo, humano, mas eu não posso querer ter o tom de voz da Netflix. Que é muito mais ou engraçado. Do Burger King. Né? Nossa, de jeito nenhum. Então, assim, para eles E muita funciona. gente faz isso. Nossa, porque não entende, tipo, o Burger King viralizou porque ele é engraçadinho. Então agora a gente tem que fazer entretenimento. Não, gente, mas o arquétipo do cara, o valor do cara, não tem nada a ver. Ele é rebelde. É rebelde, é o cara comum, é outra história, é outro território, mas é por isso, porque não conhece estratégia. E aí, isso que eu vejo que é o que falta, assim,
em comunicação. Muita gente que acha que, tipo, é só lá e desenvolver um conteúdo. Gente, conteúdo é o que fica, né? Tipo, a ponta do iceberg, é o que fica só pra cima da água. Debaixo da água tem um bando de coisa que a gente precisa entender daquela marca. E aí, estamos falando de arquétipo, estamos falando de valores, de conhecimento de marca, de autoconhecimento. Então, desenhar esse tom de voz A partir disso. Para conseguir Que humanizar. é verdade, né? E que você sabe. Então, assim, e aí tem marcas E não é que você tá falando que o Burger King, deixa eu ver se eu codifiquei aqui o que você falou, para quem tá ouvindo a gente. Não é que você tá falando que o Burger King ou o Netflix não tem uma comunicação humanizada. Não. É que a humanização da comunicação deles é diferente. E aliás, Netflix, eu acho eles geniais, porque eles têm um saque 2.0 lá, maravilhoso, respondem parecendo uma pessoa. Dentro do, é engraçadíssimo. Exato. Mas é a linguagem deles, é humanizada quem eles são como marca. Que eles são como marca e humanizado do jeito deles. Mas não é humanizado do jeito do cuidador. Que é diferente, que é um outro tom de voz. Assim como cada um de nós tem um tom de voz. Quando a gente fala de humanização de marca, é isso, né? Então, quer dizer, imagina que a gente esteja dentro de uma sala em que todas as pessoas falem da mesma forma, interajam do mesmo jeito. Gente, isso não existe, né? Porque cada um vai ter a sua própria identidade, vai ter a forma como se comunica. Um é mais formal, o outro é mais coloquial, um fala gritando, o outro fala mais baixo. E tá tudo bem quando a gente vai para um território de marcas, que isso também aconteça dessa forma, né? Então, é claro que eu vou me comunicar com pessoas que também se identificam com isso. Né? E as pessoas se identificam com múltiplas personalidades, né? Então, assim, a gente tem, provavelmente todos nós temos um grupo de amigos diverso. E você se identifica com todos eles. Por quê? Porque tem aquele momento, se eu quero ir pra balada, eu vou chamar esse amigo aqui, porque esse amigo aqui é o cara da diversão e tal, mas se eu preciso ter uma conversa mais séria com alguém, ou se eu estou preocupado com alguma coisa, vou chamar aquele outro amigo, né? Então, assim, a gente tem que entender que como pessoas que estão criando e colocando de pé uma estratégia de marca, que a gente não vai ser um amigo para todas as ocasiões, né? A gente vai ser a pessoa ali, a gente vai ser a marca ali para falar daquele tema, naquele tom, e tá tudo bem, e tem espaço para conviver com os outros. Vamos dar uma pincelada em histórias de sucesso que você possa compartilhar aqui, por exemplo, para quem tá ouvindo a gente falar assim, olha, que sacada legal, entendi, bacana. Eu tenho muito orgulho, assim, de vários projetos, assim, que a gente tem feito. Eu já mencionei os Buy Influencers aqui, que a gente está indo agora para a terceira geração. Como é que vocês montaram, assim, pode falar? Podemos, claro. Assim, a gente começou com um piloto. E acho que isso é maravilhoso, porque assim... Tipo um MVP interno. A gente começou com um grupo de 4 pessoas, né? E que foram muito parceiras, porque num primeiro momento, a gente foi com a cara e com a coragem falando, vamos testar. Tinha hierarquia, não tinha? Não, foi assim, a gente foi... Qual foi nosso ponto de partida? A gente falou assim, a gente precisa identificar colaboradores que já sejam produtores de conteúdo. Legal. Foi esse o primeiro passo. Boa. Então, vamos encontrar aqui quem são as pessoas que hoje a gente sabe que são colaboradores da Bayer, que já produzem conteúdo. Então, a gente identificou ali 4 pessoas que já tinham seus próprios canais, que não eram sobre a Bayer. Tinha um que falava sobre turismo, sobre viagens. O outro que falava sobre... que tinha um perfil mais de humor e que falava sobre o dia a dia como estagiário. Então, a gente foi identificando porque eles tinham toda uma forma já de se comunicar, já vinham aprendendo a fazer conteúdo há algum tempo, em plataformas diferentes. Tinha um que estava no Instagram, o outro estava no TikTok, o outro estava no LinkedIn. A gente tinha uma pessoa que falava sobre ser uma mulher preta no mercado de trabalho. Então, cada um deles com tons de voz muito distintos. Então, a gente chamou esse grupo de 4 pessoas e falou, olha, a gente está com uma ideia aqui, que a gente quer começar a compartilhar com vocês temas que sejam quentes da companhia. E vocês... Mas já desde o início era muito essa mentalidade de vamos sentar na mesa para produzir esse conteúdo juntos. E vocês sentam com a gente discute
e vocês propõem. Porque, para nós, qual que era o ouro? Era chamar essas pessoas que já entendiam de conteúdo e perguntar para eles como é que vocês acham que a gente deveria produzir esse conteúdo aqui. Né? Como que a gente pode levar isso aqui para o público de dentro e de fora? Porque a gente queria que eles ajudassem a gente a criar esse conteúdo na comunicação interna, mas que por meio das redes deles, eles também levassem isso para esse público externo. E aí foi muito legal. Mas foram vários aprendizados muito importantes, porque num primeiro momento, por exemplo, a gente partiu desse pressuposto de que tinham que ser pessoas que já tinham canais, de que já sabiam produzir conteúdo. Mas, por outro lado, isso era muito limitante do ponto de vista de representatividade. Né? A Bayer era uma empresa com 6 mil colaboradores no Brasil todo. Não, muita gente. Né? Então, a gente precisava de pessoas em outras localidades, em diferentes negócios. A gente está em 3 negócios diferentes. Um farmacêutico, o agrícola E vocês têm uma e o bandeira de consumer. Representatividade muito grande, né? Representatividade E aí, dos 4 marcadores pessoas é de difícil, diversidade. Então, nós precisávamos ter um grupo maior. Então, a gente não podia se limitar por já saber ou não criar conteúdo. Então, a gente foi por um outro caminho que é, vamos abrir um processo. Então, a primeira geração foi essa de aprendizado. A segunda geração já foi um outro caminho. A gente abriu inscrições. Olha só. Aí, as pessoas mandavam vídeos dizendo por que elas gostariam de ser influencers. E a gente falou, a gente até brincou que era o nosso universo do BBB dentro da Bayer, né? Porque a gente recebia aqueles... Todo mundo se sentia um pouco boninho, assim, assistindo os vídeos, fazendo a seleção. A gente criou um comitê multidisciplinar para assistir esses vídeos e para poder... que não era só pessoal de comunicação. Que não era só comunicação. Tinha pessoal do RH, tinha pessoal do time de diversidade, equidade e inclusão, tinha gente dos negócios. Então, fez-se uma curadoria e aí, para a segunda geração, nós escolhemos 9 pessoas. E aí foi um show, assim, porque deu super certo. Então, e aí a gente também tinha essas pessoas divididas por plataformas. Então, tinha gente produzindo para o LinkedIn, outros para o Instagram, outros para o TikTok. E a gente foi ajudando a capacitar também essas pessoas. Então, a gente foi dando treinamento, chamando nossas agências para ajudá-los a entender produção de conteúdo, chamando criadores de conteúdo para compartilhar as dores e sabores de viver da produção de conteúdo de verdade. Então, eles também tiveram a oportunidade de ouvir de pessoas grandes que, de fato, vivem disso. Como elas fazem para, né, liberar a criatividade, de fato, produzir um conteúdo que seja relevante e que, ao mesmo tempo, fale, né, e converse com aquilo que eles acreditam. Então, foi super bem sucedido. E aí, agora, a gente está indo para a terceira geração e a gente chamou a segunda geração para participar do processo seletivo da terceira. E agora, essa segunda geração, eles vão ser mentores da nova geração. Mas eles vão continuar produzindo conteúdo. Eles vão continuar produzindo conteúdo, até porque a nossa intenção não é ter poder sobre isso. E não passa por vocês nem veem o que eles produzem. A gente vê o que eles produzem, eles compartilham com a gente, mas é muito na parceria e nessa mentalidade de cocriação. Então, eles compartilham com a gente o que eles estão fazendo, mas quando a gente pede algum ajuste para eles, é um ajuste fino e muito técnico. É do tipo, olha, não é dia tal que você colocou aí, vai ser no dia X. Ou, olha, mudou aqui, o link para inscrição é esse. E não do ponto de vista de escreve produto, isso, não aquilo. De conteúdo, né? Então, e tem sido uma experiência, assim, incrível. Vocês soltam um briefing, por exemplo, e eles escrevem o que eles quiserem. E no formato que eles quiserem. E eles têm a liberdade, porque os nossos buy-influencers, nenhum deles é buy-influencer 100% do tempo. Essas pessoas têm as suas atividades core, que elas estão fazendo, que elas estão desempenhando dentro da organização. Né? Então, a gente também tem um combinado com a liderança dessas pessoas de que participar do programa não vai ser um empecilho para que ela execute as suas funções primárias, né? Então, a gente tem uma liberdade também no sentido de jogamos o briefing e perguntamos quem quer. Quem consegue, quem quer contribuir. E aí eles tomam a decisão de contribuir ou não com aquela pauta, de acordo, claro, como eles estão de
de demandas de trabalho e tudo mais, mas também do ponto de vista de interesse. Então, por exemplo, vamos ter que divulgar programa de estágio. Talvez tenha uma pessoa ali que fale assim, eu não me identifico com esse tema. Enquanto tem um outro by influencer que é um estagiário que vai falar, não, esse é meu. Né? Então, eu tô super dentro, contem comigo. Então, a gente dá muita essa liberdade para que eles também façam uma curadoria. Não é só nossa curadoria, a curadoria também é deles. De que eu quero ou não participar. Né? E a gente vai ajudando, e eles vão compartilhando com a gente os insights, né? E os números que eles têm, os resultados que eles têm, né? Porque eles que precisam compartilhar com a gente as métricas e o que eles estão ali enxergando de desempenho do conteúdo. E a gente também vai ajudando, aí sim, como perfil corporativo, a gente compartilha, a gente ajuda a fazer esse push em outras frentes, né? Então, é um jogo realmente, assim, de ganha-ganha. E aí, é nesse ponto que eu falo para você que a marca vir pro pano de fundo, né? A marca dá esse passo para trás em que o protagonista são as pessoas. E ela tá ali para ajudar essas pessoas, né? E não ela ficar ali no holofote o tempo todo, no centro do palco. Sensacional. E vocês têm um processo com eles deles apresentarem as métricas das redes? Eles apresentam as métricas, aí a gente monta relatórios que a gente compartilha com eles, né, individualmente. Então, assim, cada um deles tem o seu próprio relatório que recebe, para ele entender como é que tá a performance dele. Aí a gente traz recomendações de, olha, tenta fazer isso da próxima vez, até para eles entenderem a lógica de como as plataformas funcionam, né? Então, tem alguns que já têm uma maturidade maior, já sabem. Outros que estão mais começando no caminho. Estão aprendendo, estão entendendo. E até porque as plataformas não param de mudar, né, Dani? Então, a gente muitas vezes também está aprendendo junto com eles. Sim. Né? Então, a gente fala, caramba, tem às vezes coisas que a gente fala assim, isso aqui não vai funcionar, não. De repente, você fala... Oi, meu Deus, estourou aquilo e foi super bom e deu super certo. Então, a gente também aprende, a gente não está só ensinando, a gente está aprendendo o tempo todo com esse grupo. Então, esse é um caso que, para mim, a gente tem muito orgulho dele. E eu acho que a transformação que a gente fez na nossa comunicação interna também, porque por meio dessa humanização, né? E dessa curadoria de conteúdo, assertividade, menos volume, mais valor, que eu já descrevi para você, a Vinci acabou criando uma comunicação interna que ela é extremamente assertiva, né? E que passa muito pela cultura. Porque, assim, é o que eu falo, rede social interna. Tá, uma super trend de rede social interna. Nossa, é incrível, funciona e tal. Não tô aqui para falar se funciona ou se não funciona. Eu acho que essa avaliação tem que acontecer de acordo com a tua rede cultura. social interna, você fala ter um perfil fechado só para os colaboradores, esse tipo de coisa? Por exemplo, dentro do Teams, hoje você tem uma rede social que é o Viva Engage. Tá. Né? O Viva Engage, ele tá lá disponível pra gente. Mas hoje, a gente entende que para a cultura que a gente tem dentro do Brasil, não rola. O colaborador já deu todos os sinais pra gente, já disse com todas as letras que não tô a fim de produzir conteúdo. Não quero. Não é. E tá tudo bem. Né? Então, a gente também, como os estrategistas que estão ali, a gente também... Às vezes eu falo, não dá pra forçar a barra, né? dando murro em ponta de faca. Porque, assim, você fica, às vezes, tentando forçar uma estratégia quando a cultura e quando as pessoas já disseram claramente que não querem aquilo. Então, eu conheço marcas em que o Viva Engage é um estouro. Que dá super certo, que tem um engajamento incrível. Então, não é sobre o Viva Engage. E são brasileiras? Brasileiras. Uau! Então, não é sobre Viva Engage, assim, é sobre a cultura. Então, e tá tudo bem. O que a gente precisa só é do mesmo jeito que a gente falou sobre humanização de marca, em que eu preciso entender qual que é o meu lugar, qual que é o meu território de fala, quem eu sou, eu preciso entender quem as minhas pessoas são. O que elas querem, como elas pensam, como elas se comportam, né? E respeitar isso, né? Então, eu acho que dentro daquela frase do Volton que eu falei, que comunicação é relacionamento, nosso relacionamento não pode ser abusivo, né? Sim.
E muitas vezes, como marca, o relacionamento se torna abusivo. Porque a gente está tentando forçar o outro A ser como a numa gente relação. quer. Sim. Né? Então, a gente precisa ter essa maturidade de entender o seguinte, não funciona. Então, o que funciona? Então, vamos nos apropriar do que funciona e usar isso a nosso favor do que ficar brigando para empurrar uma coisa que não rola. Então, eu acho que na nossa comunicação interna a gente conseguiu encontrar esse espaço, que é um espaço de entendimento, de escuta, de entendimento e de revisão. Então, a gente está o tempo todo, eu falo que assim, na comunicação a gente está o tempo todo inconformado. Né? Em qual aspecto? De não achar que deu bom. Ah, deu certo, não mexe mais. Deu certo, que bom. Vamos continuar olhando. Né? E olha, a gente está há 4 anos eu estou nessa, porque eu estou há 4 anos na Bayer, a gente não parou de evoluir nunca. Porque a gente está o tempo todo preocupado em continuar olhando, Excelência, medindo, melhorando, transformando. E as pessoas estão, e as culturas estão em transformação. Então, a comunicação interna que dava certo ali na pandemia, no pós-pandemia, imediato, Eu gostei dessa frase. outra, né? Comunicação. Qual delas? Você acabou de Não sei, foi Você acabou de falar, foi tão espontânea. Espontâneo. Não sei, depois a gente tem que pegar no corte. Gente, não, porque é muito isso, eu falo muito isso, porque a gente como líder de comunicação e estrategista, a gente parece aquela pessoa chata, eternamente insatisfeita, né? Inconformada. Comunicação inconformada. Comunicação é inconformada. É isso. É isso. Gostei disso. Comunicação é sempre inconformada. Pode dar um cansaço isso às vezes, né? A pessoa fala assim, nossa, sempre Não, pode não, dá, né? Mas é isso. Mas a gente precisa aceitar que é isso, porque o ser humano tá sempre em constante mudança. E a gente tem filha, eu tenho filhos. E a gente não foi adaptando. É um full-time job. Adaptando a nossa comunicação. É um trabalho de tempo o tempo integral. todo, né? Porque você tá em transformação, tua filha, meus filhos, tá todo mundo em transformação. E é isso. Não, você tem 3 ainda, né? Tem Cada 3. uma numa fase. Cada um numa fase, Que cada eu um tenho com uma personalidade. Né? Então, o que funciona com um não funciona Iluminados com o outro. você e a Amanda, viu? Porque, olha, eu com uma já falo, meu Deus, que desafio. Meu Deus, dai-me paciência, dai-me iluminação, dai-me sabedoria. É isso. Sim, sem dúvida. Ai, meu Deus, imagina. Então, mas é isso, mas eu sempre comparo muito, assim, trabalho de líder, e, pô, em comunicação é a mesma coisa, com a maternidade e a paternidade, porque é né, a gente tem que guiar lá, e é isso, assim, é um trabalho que a gente tá o tempo inteiro buscando excelência. Não tem como. É isso aí. Eu adorei isso do inconformado, porque, gente, tá vendo, gente, equipe? Me deem um desconto. Ó, coraçãozinho pra vocês. Pra vocês entenderem que é sobre isso. Que eu falo, gente, ai, nossa, adorei esse texto. Mas eu dei só uma melhoradinha aqui. Mas não Eles devem falar assim, meu, como ela é chata. Mas eu acho que quando a coisa passa por nós sem que a gente tenha contribuído com nada, é porque não é porque aquilo tá muito bom, a gente que não tá muito bom no dia. A gente assim fala, vai, tá bom, vai, toca aí. Porque no final do dia, tudo pode ser melhorado, lapidado. Tem espaço. Tem espaço. Durmam com esse barulho. Meu Deus do céu! Depois dessa, feedback dos colaboradores. Pois é. Vamos falar sobre isso? Porque... e aí eu queria juntar, assim, comunicação da porta para fora, porta para dentro. Porque a gente tá falando porta para dentro, feedback, e porta para fora, saque 2.0. Que a gente já sabe que isso é uma dificuldade, né? De muitas empresas. Nossa, a minha... Eu consigo fazer um saque 2.0... Porque, assim, no meu Instagram, quem responde sou Joe. Ninguém da minha equipe... A gente não tem saque 2.0 na Rugido ainda, né? Não é uma área que a gente tem. Mas que eu acho que a gente até precisava estruturar, porque é um gap muito grande nas empresas que eu vejo. E assim, por exemplo, o meu YouTube eu não dou mais conta de responder faz muitos anos.
muitos anos. É. Mas eu gostava, porque assim, cara, é sensacional. E aí a gente... Às vezes eu, quando chego lá, eu vejo cada insight, sabe? Que você fala, nossa, Sim. puxa, que legal. E eu gosto, acho que é sobre isso, sabe? Porque, no fim das contas, no meu caso, eu não tô lá por vaidade. Tipo assim, não Sim. é o... Sabe? Eu tô lá pela troca. E aí você fala, Sim. poxa, queria estar aqui respondendo e tal. Assim, o feedback, né? Ele é a troca. Uhum, Então, a gente está falando aqui que comunicação é relacionamento. uhum. No relacionamento, um fala, o outro escuta e depois inverte. Uhum. Né? Senão, não é relacionamento. Então, assim, o feedback ele é muito importante. E aí, você sabe que eu sou líder de comunicação integrada. E o que isso quer dizer? A gente amadureceu muito nesse sentido de entender que a minha comunicação externa está formando o meu colaborador. Uau. Hoje, quando eu pego a minha base de seguidores em qualquer uma das minhas redes, eu tenho um percentual de colaboradores ali enorme. De gente que é colaborador que está seguindo a gente nas redes sociais. Que sacada. Óbvio que eles estão ali olhando tudo que a gente faz e estão consumindo aquele conteúdo. E a verdade também é recíproca. A troca que eu tenho internamente com o meu colaborador, esse cara está espalhando lá fora tudo que a gente faz. Então, ele também está formando a nossa reputação, a nossa percepção externa. Então, hoje, quando a gente olha para a nossa estratégia de redes e para nossa comunicação interna, o que a gente faz? A gente faz um cross. Uhum. Porque eles têm que se retroalimentar, Uhum. né? E o feedback, ele ajuda a gente justamente a ir moldando isso, né? Porque tem dúvidas que a gente recebe. Essa semana a gente soltou um boletim que teve um número de reações atípica. E a gente teve Boletim na comunicação interna. Uhum. E a gente teve que ir a fundo ali apurar o que está acontecendo aqui, por que isso está acontecendo, né? E o que essas pessoas têm para dizer para a gente. Então, aí a gente foi atrás. Aí, muitas vezes, o feedback, ele não vai ser quantitativo. Ele vai ser Ele vai ser qualitativo. qualitativo, Uhum. né? Então, e é claro que como qualquer tipo de análise qualitativa, você também precisa ter um filtro. Uhum. Eu sempre falo muito isso lá dentro, assim, a gente tem que ouvir os feedbacks, e a gente tem que ler tudo que vem, tem que ouvir tudo que chega, mas eu só não posso transformar aquilo em massa. Uhum. Porque às vezes aquele é o feedback de uma pessoa, de um grupo. É isso que eu ia falar, um setor de grupo. Então, eu não posso massificar aquele feedback. E às vezes né? grupo tá ali... Vocal, né? Tá ali vocal. Então, a gente também tem que ter muito essa avaliação em que esse feedback, ele me alimente, mas que eu não seja meu único instrumento de tomada de decisão. Porque senão eu posso errar feio, né? Às vezes, o feedback mais vocal é de alguém que ou está muito encantado com aquilo, ou está muito frustrado com aquilo, né? No geral, o feedback vem nessas duas situações, né? Ou autoencantamento ou a alta frustração. E às vezes um grupo tá hiper influenciado por uma pessoa que é super influente. Sim. Por algum motivo e tá ou encantado ou frustrado. Então, aí eu preciso fazer essa análise, eu preciso fazer essa leitura, e a gente faz ambos. A gente tem Saque 2.0 nas redes sociais, a gente tem também, a gente tem um grupo grande olhando comunicação interna e interagindo com o colaborador e lendo essas... A nossa comunicação interna tem uma característica de que os boletins, eles têm... o feedback, ele chega de forma anônima. Então, eu não sei quem foi que fez aquele comentário. Ele só chega para mim. E a gente gosta que seja assim. Para que ele sinta-se num lugar de segurança psicológica, em que ele possa emitir a opinião dele do jeito que ele quer. E sabe que
né? Não é da cultura da Bayer nenhum tipo de sanção e nem lá a gente tentar de alguma forma ir contra a opinião das pessoas, mas a gente sabe que num ambiente corporativo as pessoas se sentem muitas vezes mais seguras em emitir uma opinião anônima. Sim. Então, a gente faz essa leitura, chama as áreas para conversar, porque muitas vezes não passa pela comunicação corporativa algumas tomadas de decisão, né? É um tema que está relacionado ao RH, é um tema que está relacionado a uma área de negócio, é um tema que está relacionado a uma decisão que foi tomada e que é importante que se saiba como aquilo reverberou dentro da organização. Então, é nosso papel não só interagir e ouvir, mas amplificar, né, essa voz que chega do cliente e do colaborador para que ações possam ser tomadas a partir daquilo. Né? Muito bom, que sacada, mas é muito... É real isso, né? A gente não para pensar que muitas vezes o colaborador tá seguindo a sua empresa na rede. E não só isso, né, Ti? Não sei se você viu uma pesquisa que saiu, a gente até fez um post sobre isso, tá pra sair, na verdade, esse post. Olha, eu tô doida, que eu aprovei, ó, spoiler, aprovei a pauta e mexi no texto e tô achando que já saiu. A geração Z não procura mais emprego no LinkedIn. Ela procura agora no Instagram e no TikTok. Isso é uma pesquisa que saiu. Uhum. Eu não sabia disso, não. Eu ia falar do Glassdoor, não. E aí, o que acontece? Eles procuram cada vez mais no Instagram e no TikTok. E aí, eles estão saindo do LinkedIn. E aí, com isso, o que está acontecendo? Você não é mais uma marca empregadora só no LinkedIn. Perfeito, sim. Você é marca empregadora em qualquer plataforma, baby. É isso. Né? E hoje a nossa estratégia de marca empregadora, ela está em todas as plataformas, inclusive no TikTok. Porque é isso, assim, principalmente quando a gente fala de atrair jovens talentos, né? Eu preciso estar lá. Então, hoje a gente tem, assim, uma força ali grande olhando para TikTok nesse sentido de construção de marca para essa geração. Né? É uma marca de 160 anos, Dani, né? Mas, e por isso tem que continuar, né, alcançando as novas gerações, para durar mais 160 anos. Se você quer ter novos talentos ali, se você é uma empresa grande como a Bayer, por exemplo, que precisa cada vez mais, imagino, né, atrair novos talentos. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem que ter essa visão de que, putz, eu não sou marca empregadora mais só no LinkedIn, eu sou marca... E aí, isso é uma questão, né, que às vezes a marca... Eu tava falando isso ontem com um cliente novo em reunião. Mas, poxa, a gente precisa fazer isso só no LinkedIn. Eu falei, não, essa comunicação tem que estar alinhada com o seu Instagram também. Seu Instagram também é uma vitrine da sua marca, né? Você é o seu produto. Ainda mais quando a gente está falando de um executivo. Então, assim, é muito louco que as pessoas não enxergam. Mas o LinkedIn é para um propósito, o Instagram é para o outro. E aí, às vezes, eu vejo um executivo, por exemplo, nem falando só de marca PJ, mas marca PJ também às vezes cai nisso. Todas as marcas, tá, gente? Quando a gente fala de marca aqui, mas muitas marcas caem nisso. Eu já vi executiva, assim, parecer uma pessoa super séria, executivaça no LinkedIn, e ir pro Instagram... Nitidamente, ela estava achando que lá ela ia ter que ser blogueira fashion, entendeu? E assim, não, querida, você é uma executiva do mesmo jeito no Instagram, né? Você é a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa. E aí, cria uma coisa no cérebro da sua audiência que você fala, não, mas espera, aqui ela tá... É a mesma executiva que eu vi no LinkedIn, que eu vi no Instagram, porque as pessoas, elas estão em todas as redes. É isso. E aí, só que o momento é mais entretenimento, talvez, que o executivo tá no Instagram, ou ele vai, né, querer ver um conteúdo talvez um pouco mais leve, não tão técnico, mas ele também para consumir conteúdo técnico lá. Enfim, então, essa coisa da vitrine, né, da reputação, ser uma em uma rede, outra em outra rede, a gente precisa pensar que eu sou marca empregadora hoje, quando eu tô falando de PJ, e mesmo pessoa física, né? Em todos os lugares. E marca empregadora, aí sim você precisa falar de humanização, porque hoje, né, se eu tô no mercado tomando uma decisão sobre ir para uma
empresa ou para outra, eu vou acreditar no que a empresa está falando sobre ela, no que o colaborador está falando sobre a experiência de ser colaborador naquela empresa, né? Então, assim, marca empregadora hoje, sem humanização, sem, eu ter o meu colaborador ali na ponta, compartilhando de forma autêntica, genuína e não pasteurizada a experiência que ele tem como colaborador, não rola. Assim, o TikTok, nesse sentido, tá indo super bem. Por quê? Porque a 20 tem hoje vários colaboradores que espontaneamente estão criando conteúdo dentro da Bayer sobre o que é ser colaborador da Bayer. Então, teve um conteúdo outro dia que viralizou incrivelmente, que foi uma estagiária que resolveu filmar o dia a dia dela lá na empresa, mas principalmente o nosso refeitório. Que legal. E como que era o café da manhã, o almoço dela no refeitório da Bayer. E é muito louco, porque às vezes você fala assim... Não, pra você, tipo, é uma coisa... nada a ver. E não, pra ela gente, aquilo viralizou de tal forma... eu quero ver esse conteúdo. Depois dá uma olhada, a gente manda. Porque assim, viralizou aquilo de tal forma... Porque super autêntico. E as pessoas falando assim, não, eu quero trabalhar nessa empresa. Né? Então assim, você fala, não, mas as pessoas só querem trabalhar na empresa por causa da comida que tem na empresa. E não. foi iniciativa dela. Dela, foi totalmente assim, autêntico. Foi espontâneo. A 20 viu o conteúdo. Que E legal. a gente falou, uau! Né? Então, assim, quando a gente recebeu o nosso novo grupo de estagiários, eles fizeram também um conteúdo. Foi bem no momento que tava rolando aquela trend, e tem trends que funcionam, né? Tava rolando aquela trend do eu sou colaborador da Bayer, é claro que, né? É claro que. E eles compartilharam esse é claro que e foram contando um pouco da experiência de estar lá. E vocês incentivaram ou foi, tipo, a gente falou, vocês falaram que tem uma trend. Não, esse foi incentivado. Que legal. Foi incentivado, mas assim, ficou tão legal e tão espontâneo, porque era a geração que se identificava com a trend dentro da plataforma que apresentou a trend contando sobre o que era ser colaborador da Bayer. Em que momento que vem esses insights para vocês? Tipo assim, tá rolando essa trend, vamos incentivar os estagiários novos? O tempo inteiro. A 20 tem muita troca. Né? Então, o nosso time é um time que se fala diariamente. Time de comunicação, seja tá o tempo todo ali em contato e a gente compartilha muito uns com os outros esses insights, o que tá rolando, e muito nesse sentido de cocriação mesmo. Né? A gente tem os nossos Bayer Influencers também trazendo pra gente. Então, é um ambiente muito rico de troca, né? De troca, de brainstorm, de experimentação, e tem vezes, e muito legal, de feedback autêntico. Então, assim... não importa quem tá dando ideia, não importa se sou eu que tô dando ideia, não importa se é o estagiário do time que tá dando ideia, se é boa, incrível, todo mundo topou, vambora. Se só eu achei aquilo incrível e todo mundo achou que é um lixo de ideia, não tem problema nenhum chegar e falar, então tá bom, não vai rolar. Isso aí, não, isso é horrível essa ideia, então beleza. Joga fora. E tá tudo bem. Então, assim, acho que essa abertura também, né? Ela ajuda a gente a conseguir manter esse ambiente de criatividade e de experimentação. Pô, sensacional. Eu queria encerrar com você deixando um recado, assim, para quem... A gente tem muito empresário, muito executivo, tem comunicador também, mas eu queria que você deixasse um recado, assim. Se você pudesse deixar um conselho para quem chegou até aqui. Para humanizar a sua comunicação, começo por onde, assim? O básico bem feito da comunicação humanizada. Você não pode deixar de fazer... Escutar, ouvir. Então, comece escutando. Teu público, teu colaborador, ouça, leia os dados. Quando eu falo ouvir, às vezes as pessoas acham que é rodar uma pesquisa. Você pode rodar uma pesquisa, acho que é bom, mas você já deve ter muitos elementos que você consiga parar para olhar para eles. O ouvir também, e às vezes eu falo que o silêncio fala, né? Então, assim, se você não tem engajamento, isso já é uma resposta. Então, o primeiro passo é esse, ouvir. Segundo, né, a gente precisa criar uma estratégia que faça sentido para minha marca, para quem eu sou, né? Então, é uma estratégia que seja coerente,
que seja verdadeira, que seja autêntica com a minha identidade. Terceiro ponto, eu acho que é o que a gente falou da vulnerabilidade, o medo de errar. A gente entende que ninguém quer errar, ninguém quer errar. Mas faz parte de um processo de experimentação e de reinvenção, né, de uma comunicação, de uma rede, de uma plataforma, seja lá do que você estiver fazendo, aceitar que se você está saindo do seu lugar de conforto, né, você vai para um terreno inóspito, você vai para um lugar que você não conhece e que você vai poder errar ali. Então, assumir isso, eu acho que é importante. Celebrar, né? Eu acho que celebrar os momentos em que você foi lá e conseguiu. Nossa, gente, rolou, deu certo, os feedbacks, a gente está aumentando a troca, a gente está vendo as pessoas mais engajadas, mais felizes com o conteúdo, né? Participando mais. Celebrar é muito importante para que, né, quem está ali participando daquele processo saiba que estamos no caminho certo. E, por fim, o que a gente já falou aqui hoje, que é revisar. É começar tudo de novo. Né? Que aí você volta lá para o começo. Ouvir, repensar e fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse é o caminho. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental nesse processo todo, que é sentir. A gente tem os dados, nós temos os números, nós temos as pesquisas, nós temos os tomadores de decisão, mas a gente não pode deixar de sentir ao longo do processo. E muitas vezes a gente sente. A gente sente quando a gente está no caminho. Esse é o lugar, essa o território que eu preciso estar, é esse o conteúdo que a gente precisava estar fazendo. É quando a gente vai para esse lado humano, né? Que não está na planilha, que não está no PPT. Que não está no KPI. Ele está aqui, né? Ele está por dentro, ele está queimando dentro da gente. E que, às vezes, no mercado corporativo, dentro do ambiente de trabalho, a gente fica com muito medo, né? De falar sobre isso. Mas isso é ser humano, né? Então, não tem humanização se não tiver paixão, se não tiver vontade, se não tiver esse fogo aí ardendo. Se não tiver, é porque a gente já virou máquina. Robô. Não é mais humano. Maravilhoso. Quem tiver aqui quiser te encontrar, LinkedIn, Thiago Massari. No Instagram, Timassari também no TikTok. Vocês vão ver vários vídeos lá que não são meus, da minha filha, do meu filho. Eles se apropriam da minha marca. E tá tudo bem. Eu suporto esse lugar de vulnerabilidade. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí. Bom, você que chegou até aqui com a gente, super obrigada. Vou adorar você deixar seu comentário aqui, seja no Spotify, seja no YouTube. Não esquece de assinar se você ainda não assinou o Rugido Cast para você não perder nenhum episódio. Deixa 5 estrelinhas aqui no Spotify pra gente, que isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. Tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.